Bora para mais um Série Exames. Bom, é o seguinte, eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, né? Ansiosos para saber o que eu estarei falando aqui no canal, especialmente no vídeo de hoje. Mas antes de eu abordar o assunto, de começar logo com o assunto, gostaria muito aí que vocês pudessem, né, curtir esse vídeo, também compartilhar com os familiares, com os amigos e por aí vai. E também, né, se inscrever aqui no canal, tá bom? É o seguinte, hoje o assunto é divertido, é muito interessante, né? Toda hora eu falo que o assunto é divertido e é interessante, mas é o seguinte, gente, hoje eu vou trazer para vocês o top 5 de jogos. Eu entendo perfeitamente que cada um tem o seu top 5, o seu top 10 e por aí vai. Só que eu vou trazer para vocês um top 5 de jogos que me trouxe ali uma vontade a mais de jogar e rejogar. Lógico, cada um tem o seu top 5, tá bom? E é o seguinte, eu anotei aqui, né? Agora eu vou começar a anotar os top 5. É lógico que aqui tem outras coisas que eu não posso falar, né? Tem aqui algumas coisas embaixo depois do top 5, mas eu já estou preparando para futuros vídeos, né? Então, assim, vai aí despertar a curiosidade de vocês, então eu vou trazer para vocês hoje o top 5. Bom, todos nós temos uma vontade de jogar um jogo diferenciado, ou ver algo diferenciado, pode ser série, pode ser filme, ou pode ser o jogo como falei, mas são 5 jogos que eu senti que valeu muito a pena esperar e valeu muito a pena essa entrega toda, né? Eu falei aqui também pra vocês a franquia Final Fantasy, que foi uma franquia que me marcou muito. Foi aonde, né, que eu aprendi a fazer 1001 coisas. Quando eu digo 1001 coisas, foi aí que eu aprendi a falar inglês, né? Eu aprendi algumas coisas na parte do inglês. E isso que é interessante. Então, o meu top 1 vai continuar sendo o top 1, porque eu joguei ele e depois eu rejoguei, né, e recentemente lançou aí as expansões do jogo, né, lançou a primeira expansão e ainda vai lançar a segunda expansão, e é o Final Fantasy XVI. Gente, o Final Fantasy XVI é um jogo muito bom, muito excelente. Eu entendo que tem pessoas que gostam ainda do Final Fantasy, mas tem um pezinho atrás por conta daquilo que o jogo foi criado, né. Agora o jogo ele é um jogo totalmente hack and slash, ele não é um jogo de turno, né. Então, assim, quando eu joguei o Final Fantasy XVI, eu nunca imaginei, assim, um gráfico excelente. O que marcou nesse jogo para mim foi a Batalha dos Eikons, que é os Summons, né? Lembrando, quem já jogou Final Fantasy sabe muito bem o que é Summons. E no jogo, no Final Fantasy XVI, eles falam aí dos Eikons. Então temos o Ifrit, a Shiva, o Bahamut, né? Temos o Titan. Temos a Gárgula, acho que é Gárgula, não vou lembrar o nome muito bem. E também temos aí o Odin. E é muito legal esse jogo, gente. É um jogo com gráficos excelentes. É lógico que esse jogo lançou aí pro PlayStation 5 e tive a sorte de jogar e rejoguei. É um jogo excelente, gente. É um jogo que vale muito a pena jogar e rejogar para você ver os detalhes do jogo. E o interessante do jogo em si é que ele tem uma pegada Game of Thrones, né? Quem já viu Game of Thrones vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? E, gente, é um jogo muito legal, um jogo muito interessante. Eu entendo que é um jogo totalmente do PlayStation 5, só que pelos gráficos eu entendo perfeitamente o quão grande é esse jogo por conta dos gráficos. Porque tem a batalha de Eikon, que é excelente, né? Primeiramente, quando tem a batalha de Eikon, você controla o Ifrit lutando contra o Bahamut e por aí vai, né? Então, assim, são gráficos excelentes. É lógico que é um jogo hack and slash, então você aperta um único botão e você faz 1001 coisas, né? Então é muito assim, a galera fala que é você apertar quadrado e por aí vai. Mas é um jogo excelente, com histórias excelentes. Acho que assim, o Clive, que é o personagem principal, ele tem um destaque muito grande no jogo e você sente a dor dele, você sente várias coisas que estão acontecendo através do jogo, né? O segundo jogo foi o Baldur's Gate 3, que lançou aí, né, recentemente, que furou essa bolha enorme. É um jogo de RPG, mas RPG meio raiz mesmo, um jogo de turno, é aquele RPG de mesa, né, que todo mundo gosta de jogar, que é o Dungeons and Dragons.
é um jogo que furou uma bolha que ninguém tinha imaginado, porque é um jogo que você cria o seu personagem, tem os companions que você, né, os seus aliados que vai jogar junto com você, só que ao mesmo tempo é um jogo que tem várias vertentes de história, então meio que você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que aconteça uma coisa aqui ou uma coisa acolá, só que ao mesmo tempo é um jogo que tem tudo, né? Que tem várias vertentes. É um jogo que tem 3 atos. Eu fiquei ainda no primeiro ato para vocês terem uma ideia de quão grande é esse jogo. E dando uma pesquisada nas redes e nos sites que falam de jogos, todo mundo está falando que as pessoas não conseguem passar do primeiro ato porque o primeiro ato é muito grande. Então, assim, é um jogo muito grande, muito extenso. E eu achei o jogo muito interessante porque você cria o seu personagem, né? Lógico, os outros personagens que vão com você, que são os seus aliados, tem uma conversa, eles têm voz, né? E o seu personagem ele é meio que narrado. Então você clica algumas coisas para ele falar, mas é lógico que você não escuta a voz dele, né? E também temos aí que destacar a performance do Asterion, que é um personagem muito legal, né? Interpretado aí pelo Neil Newborn, que ganhou aí o Game Awards, né? E é um cara excelente, ele conseguiu fazer uma atuação excelente também. Como eu falei do Clive, que é o Ben Starr, ele é um ator aí totalmente britânico, né? E o Neil Newborn, não é Neil Newborn, gente, é Neil Newborn, ele é americano. Então, assim, são dois jogos aí que trouxe algo diferenciado. A partir daí, o meu jogo 3 é o God of War Ragnarok. É lógico que ele é uma continuação direta do God of War de 2018, né? E é uma continuação, então é muito legal ver o Kratos, quem gosta muito de God of War, que é um hack and slash, é o Kratos indo atrás dos deuses nórdicos, né? Quem jogou, né, o God of War como começou, que era só deuses gregos, e o Ragnarok fala dos deuses ali nórdicos, tem os Odin, temos aí também o Thor, e entre outros. É um jogo com gráficos excelentes, mas é aquilo, né, gente? Todo mundo fala que é como se fosse esse jogo, como se fosse um DLC, mas com uma história muito extensa e muito complicada também. Porque é um jogo que traz ali, né, uma conversa entre o Kratos e o seu filho, que é o Atreus. E lógico, como falei, é um jogo que tem uma continuação. É uma continuação, mas meio que fecha ali algumas coisas, algumas pontas soltas, né, do God of War de 2018, né? O God of War Ragnarok tá tanto aí no PlayStation 4 e PlayStation 5, é feito pela Santa Mônica, e a Santa Mônica é ali, né, da Sony, então a PlayStation comprou essa empresa, né, de jogo, e é um jogo muito bom e muito excelente. Quando eu falo excelente, é os gráficos, é o que você faz ali no jogo que dá um gostinho de quero mais, né? E a partir do quarto jogos, né, como falei, são top 5, eu gostei muito do Assassin's Creed Valhalla. Se você jogar o Assassin's Creed Valhalla, você ao mesmo tempo vai querer jogar também o God of War Ragnarok. O Assassin's Creed Valhalla fala da parte nórdica, fala dos vikings, né? É um jogo totalmente mundo aberto, ele não é um semi-open world, então eles têm um RPG mundo aberto, que você tem que comprar coisas para colocar algumas coisas ali no seu boneco, né? Que é criar o que temos aí, o Eivor, né? O Eivor, que é o do Assassin's Creed Valhalla. Gostei muito do Assassin's Creed Valhalla, é um jogo excelente, tem 3 expansões esse jogo, né? Além do jogo em si, que é o principal, tem outras expansões que fala dos... Você vai para Irlanda, aí depois você vai para Paris e depois você vai ali para a Guerra dos Deuses Nórdicos, que é o Ragnarok, né? Então assim, gente, é um jogo muito extenso, muito grande. Acho que a Ubisoft conseguiu acertar no Assassin's Creed Valhalla por conta disso, né? Lógico, a gente sabe muito bem que a Ubisoft dá umas pisadas de bola por conta de gráficos e bugs, mas eu gostei muito do jogo. É lógico que é um jogo que tem aí continuação, que começou com Assassin's Creed Origins, depois foi ali, né, falou um pouquinho da Grécia, que é o Assassin's Creed Odyssey, aí veio o Valhalla. Tem a personagem principal que visita o tempo passado, só que o Valhalla eu achei o jogo excelente, né? É um jogo muito bom para aquilo que a Ubisoft está oferecendo. A gente sabe muito bem que a Ubisoft peca em algumas coisas, peca aí, né, nos bugs, peca em algumas coisas, mas é um jogo, gente, que a Ubisoft, eles tiveram mais ou menos, 3 anos para dar vários updates neste jogo. Então,
é o seguinte, gente, para vocês terem uma ideia, além dos DLCs que a Ubisoft lançou para o jogo, ela ao mesmo tempo colocou alguns festivais, né? E o último update, que foi o update, né, gratuito, lógico que além daquilo que você paga, que é os DLCs, tem os updates gratuitos, que eram os festivais, e o último update ali do Assassin's Creed Valhalla foi meio para fechar ali tudo o que aconteceu no Assassin's Creed. É a seguinte, gente, eu joguei esse jogo do começo ao fim, é lógico que você não quer mais jogar, né, porque se torna um jogo muito cansativo, mas eu gostei bastante, né? Então, assim, se o Assassin's Creed Valhalla tá em quarto, então ele conecta basicamente com God of War. O quinto jogo, né, que eu senti que é um jogo que sofreu muito preconceito, não foi preconceito, né, foi meio que um hate, foi o Cyberpunk. Eu joguei o Cyberpunk na versão do PlayStation 4, eu não tinha gostado tanto do Cyberpunk. É lógico que você controla ali, né, o seu boneco, né, que é o V, que pode ser tanto masculino e feminino. E também temos aí o Keanu Reeves, né, que é o personagem principal. Só que assim, gente, quando eu joguei o Cyberpunk, né, a versão PlayStation 4, eu senti que estava faltando alguma coisa, eu senti que não era um jogo totalmente pronto que ali, né, a CD Projekt Red apresentou nos trailers e por aí vai. E depois de um tempo, né, quando a CD Projekt Red decidiu lançar uma expansão, né, pro Cyberpunk, eu depois decidi jogar, né, de novo, né, por conta da expansão para ver o que eles estavam fazendo. E ao mesmo tempo eu senti que os gráficos estavam melhores no PlayStation 5 do que no PlayStation 4, né? Isso é muito preocupante, gente, porque é um jogo que veio para duas versões e basicamente estava todo cagado e não é muito legal, né, ver que o jogo não estava apresentável para todo mundo, né? E jogando no PlayStation 5, eu entendi perfeitamente o que a CD Projekt Red queria fazer, né? Bom, gente, eu falei aqui 5 jogos, né? Eu sei que desses 5 jogos tem uns que vocês já ouviram falar e outros não. Mas são 5 jogos que me marcou, né? Por conta da nova geração. A gente sabe muito bem que a gente sempre pede uma nova geração por conta dos jogos de videogame, PlayStation 5 ou Xbox e por aí vai. Só que eu senti que esses são 5 jogos que marcou. E quando eu digo marcou, foi aquilo que as pessoas falaram nas redes sociais, né, na internet e afins. Só que ao mesmo tempo, eu jogando, eu senti que são jogos que conseguiu apresentar o que era para apresentar, gráficos bons. A gente sabe muito bem que tem algumas pessoas que querem gráficos bons, né? Tem a famosa história dos 60 FPS ou 30 FPS. A gente sabe muito bem que 30 FPS não é tão bom assim, mas os 60 FPS é maravilhoso e a gente quer isso para os jogos, né? É lógico que eu falei alguns jogos aqui e tem vários outros que marcou, né? Assim, que me marcou, e é lógico muito bem que marcou aí você, né? Mas assim, gente, desses 5 eu destaco ainda o Final Fantasy XVI, porque é um jogo que eu rejoguei e eu entendi perfeitamente o que a Square Enix queria fazer, o que a Square Enix queria ali apresentar. É lógico que o Baldur's Gate também teve os seus destaques, né? Que todo mundo fala de Baldur's Gate, porque é um jogo muito grande, com várias vertentes de história. Mas eu entendo perfeitamente que são 2 jogos que se eu coloquei o Final Fantasy XVI em primeiro e o Baldur's Gate em segundo, muito bem eu posso mudar ali a ordem entre esses dois, né? Porque, gente, o jogo é muito bom. Os 2 jogos são muito bons, mas eu ainda acho que o Final Fantasy XVI foi o que marcou por conta daquilo que eles queriam apresentar. Lógico também que o Baldur's Gate trouxe aí, né, algumas nuances da parte de história e furou uma bolha totalmente enorme daquilo que a gente nunca tinha imaginado, né? É lógico que tem, né? Ah, mas qual é o seu top 5 de filmes, seu top 5 de séries? Mas é o seguinte, gente, por agora eu queria mostrar para vocês o top 5 de jogos, né? Para vocês terem uma ideia do que eu tô jogando, e o que eu já joguei, e o que eu ainda vou jogar ou rejogar. Né, tem muito jogo aí sendo lançado, né? E também a mesma coisa da parte série e da parte filme. Mas os top 5 de série e filmes eu vou falar mais futuramente. Tá aqui anotadinho, tá? Tá aqui anotadinho. Mas por enquanto eu queria trazer para vocês o top 5 de jogos que marcou na parte de geração, né? Lógico que temos o PlayStation 4,
tem gente que gosta do PlayStation 4, tem gente que gosta ainda, né, das versões aí do Xbox. Eu entendo muito bem que tem aí o Game Pass, mas eu entendi muito bem que essa geração veio para fazer. Veio para entregar gráficos e veio para entregar performances de personagem muito bom e também aquele aprofundamento na história dos personagens, né? Bom, é o seguinte, gente, Série Exames fica por aqui, né? Antes de eu dar tchau para todos vocês, né? E eu sei muito bem que vocês vão ficar ansiosos para os próximos vídeos. Gostaria muito aí que vocês curtissem esse vídeo, né? Compartilhassem aí com seus familiares e amigos e afins. E também, né? Se inscreva aí no canal, tá bom então? E o Série Exames fica por aqui, gente. Abraço a todos. Tchau! Caramba, coloquei aqui uns jogos. Dava pra colocar top 10, top 15, top 20. Mas foi bom ter falado top 5, né? Foi muito interessante, muito legal, muito divertido. Muito bacana, muito legal. Nossa, que vontade de jogar, meu. Nossa, só de falar de jogo, vontade de jogar tudo de novo. Olha, Final Fantasy 16. Ah, você tá aqui ainda, meu querido? Então, acabou, tá? É só fechar. É só fechar e seguir em frente com a tua vida, tá bom? Tá bom?